Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa história se inicia no livro de Juízes. Antes de começar a história, vou fazer um resuminho do que aconteceu desde a morte de Josué. Depois que passou a morte de Josué, os anciãos, que são os idosos, experientes, que tinham visto os feitos, os milagres de Deus no deserto, começou a guiar o povo dentro da terra prometida. Só que, após a morte desses anciãos, morreram também toda aquela geração de Josué, crescendo outra geração, onde vieram os netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. E esses esqueceram do Senhor nosso Deus e de todos os feitos que Deus havia feito para todo aquele povo. Eles pecaram contra Deus, seguindo outros deuses, casando com mulheres estranhas, mulheres que seguiam deuses demoníacos. Eles serviram esses deuses e deixou Deus muito triste e aborrecido. Então Deus fortaleceu os inimigos e escravizaram o povo dele. Só que quando o povo estava escravizado, ele clamava, orava a Deus, e Deus ia lá, levantava uma pessoa, matava o rei e tirava aquele povo da escravidão. Passava 40 anos, e aí o povo voltava a pecar, e essa história foi se repetindo. O povo escravizado clamava a Deus, Deus tirava o povo da escravidão, o povo ficava em paz, todo próspero, o povo voltava a pecar, Deus colocava como escravo, o povo orava a Deus, aí Deus, e assim por diante. Já sei que de Josué até chegar a essa história que eu vou passar para vocês, dá uns 300 anos. Olha quantos anos se passaram, e essa história sempre se repetindo com o povo pecando contra Deus. Então, a nossa história de hoje está relatada no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Juízes. Em paz, o povo voltou a pecar, então Deus colocou o povo nas mãos de um inimigo, do rei chamado Jabim. Este rei era um rei muito malvado. Ele judiava das crianças, das mulheres, abusavam delas. O rei Jabim tinha um comandante do exército. Esse comandante se chamava Sísera. Ele era muito poderoso. Esse Sísera, ele derrotava todos os inimigos e ele tinha um grande exército. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele tinha 900 carros de ferro, puxado por cavalos, e diz a história que nas rodas desses carros havia pontas, lanças nas rodas, que conforme ele entrava na cidade para abater os inimigos, essa lança ia matando as pessoas assim que estavam do lado. Como Jabim escravizou todo aquele povo de Israel, o povo de Israel tinha muito medo de Jabim e de Sísera. Nessa época, Deus levantou uma mulher para ser juíza ali do povo de Israel. Ela era juíza e profetisa, uma mulher de Deus, uma mulher que ainda lembrava dos mandamentos de Deus, que era uma mulher fiel a Deus. Ela era casada com Lapidote. E diz a Bíblia que havia uma grande palmeira onde a Débora atendia todo o povo que vinha buscar aconselhamento. Ela tinha uma grande sabedoria e Deus falava diretamente com ela, para ela orientar o povo. Apesar do povo estar escravo, lá em Efraim, onde eles moravam, eles tinham essa liberdade ainda de consultar a Débora como profetisa de Deus. Este povo clamou a Deus por socorro. Não aguentava mais tanta escravidão de Jabim, como Jabim judiava do povo. E a Bíblia diz que Deus olhou para o povo e conversou com Débora, dando uma estratégia de livramento para o povo. Ali tinha um homem chamado Baraque, que era um homem de guerra, o qual a Débora confiava muito. E Débora chama Baraque para contar a ele qual foi a estratégia que Deus deu para eles se livrarem dessa escravidão. E ela disse assim: Baraque, Deus disse, juntai 10.000 homens e estejam lá no Monte Tabor, que eu, Deus, vem falando, Deus iria atrair Sísera até aquele monte
Tabor, aonde Deus daria o inimigo na mão dele. Imagina, Deus falando para Débora que ia dar livramento para o povo. Era para Baraque agradecer a Débora, agradecer a Deus e ir para o Monte Tabor. Mas Baraque estremeceu de medo. Baraque disse assim, não, eu não vou. Sozinho eu não vou, só vou se você for comigo. Baraque, ao invés de confiar em Deus, não, se acovardou. Mas Débora falou assim, olha, Baraque, eu vou com você, mas fique sabendo de uma coisa, não vai ser por suas mãos que vencerá o inimigo, vai ser pelas mãos de uma mulher. Lá foi Baraque juntar 10.000 homens para estar escondidinho lá no Monte Tabor. Chegando no Monte Tabor, Baraque e Débora ficaram escondidos nas montanhas junto com os 10.000 homens. Diz a Bíblia que naquela noite Deus mandou uma grande tempestade, mas muita chuva. Chuva, muita chuva. E lá embaixo do Monte Tabor passava um rio. E com essa chuva muito forte que Deus mandou, este rio subiu e ele alagou toda aquela parte embaixo dos montes e ficou muita lama ali. E Deus fez com que Sísera ficasse sabendo que eles estavam no Monte Tabor aguardando a chegada de Sísera. E é lógico que Sísera juntou os seus 900 carros com o seu grande exército poderoso e foi atrás de Baraque para derrotá-lo. Chegando lá, Sísera com seus carros de ferro, ele e os 900 carros, juntamente com seu exército, o que ele não contava é que havia lama, muita lama. E a Bíblia diz, gente, que os cavalos começaram a afundar na lama, que as rodas dos carros começaram a afundar nessa lama e eles não tinham mais como andar com os carros. Neste momento, a Débora disse para Baraque, vai Baraque, desce, porque Deus tem dado o inimigo nas suas mãos. E então Baraque com aqueles 10.000 homens com espada, desce. E então eles começam uma grande guerra. Imagina naquela lama, uns escorregando, uns caindo, mas eles começaram com a espada e começaram a luta, aqueles 10.000 homens contra aquele exército de Sísera. Mas Sísera, vendo que não iria vencer a batalha, Sísera então desce do seu carro e ele sai na disparada, ele sai correndo para fugir de Baraque e o exército de Deus. E Sísera corre muito. E no caminho havia um casal que morava em tendas, que era a Jael e o Éber. Esse Éber, ele era queneu e ele era um meio amigo do rei Jabim. E Sísera sabia exatamente onde eles moravam. Só que Sísera, chegando lá, Éber, ele não estava ali na tenda, só estava o Jael. E ele pede um copo d'água. Ele estava muito cansado. E Jael não lhe dá um copo d'água a Jael, lhe dá um copo de leite. E ele pede para entrar e ficar escondido na sua tenda. E que se chegasse alguém, era para dizer que ele não estava lá. E Jael recebe ele dentro da tenda e dá o leite para tomar. Mas ele estava tão cansado, que diz a Bíblia que ele dormiu. Quando ele dormiu, Jael pegou uma estaca e um martelo e pá! Na cabeça de Sísera. E Sísera então morreu. Aí lá vem Baraque correndo atrás de Sísera. Quando ele está chegando a Jael, diz, vem aqui dentro da tenda que eu já sei quem que você está procurando. Vou te mostrar. E quando Baraque entra, está lá Sísera morto. Bem que a Débora falou, não é mesmo? Que Sísera não seria morto pelas mãos de Baraque, e sim pelas mãos de uma mulher. E assim, Débora, Lapidote e Baraque, eles fizeram uma grande festa juntamente com o povo. Houve festa, música, eles louvaram a Deus pela vitória. Eles derrotaram o rei Jabim e eles foram livres dessa escravidão, que eles eram escravos há 20 anos. E Deus deu vitória e eles foram libertos. Tudo isso porque eles clamaram
ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Olhando para aqui, me faz lembrar também nós que servimos este Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes Deus nos dá uma estratégia para irmos, né, para falarmos ou para fazermos algo, mas a gente quer fazer igual Baraque, não é mesmo? Sair correndo e não fazer aquilo que Deus manda. Sabe, queridos, existem muitas pessoas que estão precisando de Jesus no coração. Pessoas tristes, pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas que estão com problemas no casamento, problemas financeiros, que já não sabem o que fazer. Procuram alegria, diversão, procuram tudo para satisfazer o vazio que há dentro do seu coração. Mas eu quero apresentar para vocês que o único que pode satisfazer e preencher o vazio do coração é Jesus Cristo. Não existe outro. Então, quantas pessoas estão assim, precisando de uma palavra sua, e Deus te dá uma estratégia para você falar com o priminho, com a titia, com o titio, com o vizinho, mas a gente quer fazer, como Baraque, né? Não ir, porque a gente fica com medo. Mas eu quero dizer que Jesus é aquele que nos fortalece. Jesus morreu numa cruz para salvar as nossas vidas. Assim como Deus quer te levar para o céu, porque lá existe um lugar maravilhoso para mim e para você reservado, Deus quer levar também o amiguinho, Deus quer levar também o priminho, Deus quer levar também a tia, o tio. Então, nós precisamos falar do amor de Deus para os nossos amiguinhos. Então, você que já tem Jesus no coração, você precisa deixar o medo de lado, a vergonha do lado e ir falar de Jesus para os nossos amiguinhos. O céu, ele é para todos. A todos o quanto receberem a Jesus no seu coração. E eles não podem receber aquilo que eles não sabem, não é verdade? Quando vocês falarem de Jesus, falarem de Deus para aqueles que estão sofrendo, que estão precisando de uma palavra, se eles não quiserem, aí é um problema da pessoa. Mas nós devemos, a nossa obrigação é falar do Evangelho, falar de Deus para os nossos amiguinhos. Quando nós estávamos também sozinhos, perdidos, alguém também falou do amor de Deus para as nossas vidas. E por isso hoje nós seguimos esse Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Lá no céu há uma grande festa quando um pecador se arrepende. E a Bíblia diz que o pecado me separa de Deus. Essa aliança foi quebrada entre o homem e Deus. Mas Deus, por amar tanto eu e você, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. O sangue que Jesus derramou na cruz, ele é puro amor. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a aliança entre você e Deus. Dentro de um sepulcro, de uma caverna e fechado com uma grande pedra. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, o anjo apareceu e essa pedra se moveu. E Jesus saiu daqui vivo. E hoje ele está vivo, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Por que eu estou com esse U na minha mão? Porque o U significa muita coisa quando se fala de Jesus. Por exemplo, Jesus é o único Filho de Deus. Jesus, ele é o único Salvador. Jesus é o único que pode nos levar ao céu. Jesus é o único caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, somente Jesus pode te levar ao céu. Então, peça perdão ao Senhor dos seus pecados. Reconheça que Jesus é o seu único Salvador. Reconheça que Ele é o único e perfeito Filho de Deus. Reconheça que você é pecador. Peça perdão. Pede para o sangue de Jesus lavar o seu coração. E assim será feito. Jesus vai lavar o seu coração com o sangue precioso dele. E ele vai fazer morada na sua vida. Servimos um Deus que é tremendo, poderoso e dá livramento para aqueles que o clamam. Chegamos ao final de mais uma história. Curtem o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Deixe também um comentário que eu terei prazer em responder, tá bom? Não perca a próxima história.
será linda também. E mais uma vez, Deus dando vitória ao seu povo. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus.